E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. A gente vai se render ao TikTok e hoje, então, nós vamos ver alguns vídeos no TikTok relacionados à língua portuguesa. Tem vários perfis aí dentro do TikTok que tratam de língua portuguesa, alguns de professores, outros dão dicas de português, outros perfis mostram estrangeiros reagindo a casos peculiares da nossa língua portuguesa. Então, a minha esposa, que tá aqui do lado de novo, ela separou alguns vídeos que eu ainda não vi, então nós vamos ver aqui juntos, vamos debater, vamos reagir, vamos analisar o que está acontecendo. Na medida do possível, a gente vai tirar algumas dúvidas. Eu tenho dois perfis no TikTok, eu não apareço nesses perfis, tá? Não tem nada a ver com o canal, não tem nada a ver com língua portuguesa. Um dos perfis é do Lino, do meu gato, que inclusive tá bem famosinho lá, passou dos 100 mil seguidores, olha só. E o outro perfil que eu tenho é ligado à música, então não tem nada a ver com língua portuguesa. Vou deixar os links dos dois perfis que eu tenho no TikTok na descrição. Então vamos lá, vamos ver o primeiro, não sei quantos tem. Deixa eu colocar aqui o fone e vamos lá. Envie uma mensagem falando que não precisa mais do matar. Ok. Escrever uma mensagem. Acho que eu vou colocar uma vírgula pra ficar mais bonitinho. Sobre a sentença. Não, macho. Ok. Então. Tá vendo só o poder da vírgula? Sim. A vírgula tem o poder de matar uma pessoa, vejam só. Não mate-o. Nesse caso, tem um pequeno porém aí. Sem a vírgula, nesse caso aqui, já estaria errado. O advérbio não, esses advérbios de negação, não, nunca, jamais. Qualquer advérbio de negação tem o poder de atrair o pronome oblíquo, né? Esse o aqui. Então seria não o mate. E aí com a vírgula, né? Colocando a vírgula nesse caso aqui, aí sim o pronome iria para o final da frase. Mas mesmo assim, as duas situações daria para entender, né? Sem a vírgula era para não matar e com a vírgula já tá dizendo o contrário. Não, mate-o. Me fala algo que não faz sentido na língua portuguesa. Eu começo. Quando a gente tem dúvida sobre alguma coisa, a gente pergunta o que será, ou quem será que fez isso, ou como que será que isso aconteceu. Mas o será é um verbo no futuro. E se a gente tá falando de algo do passado, não faz o menor sentido a gente falar quem será que comeu o último pedaço de bolo. Que a pessoa já comeu o último pedaço de bolo. Então como assim quem será? Não será ninguém, já foi. Então quem foi que comeu e não quem será? Ninguém será. É, realmente, né? Quem será que? O será no futuro, na verdade, virou um verbo, é um verbo retórico, para demonstrar um questionamento só. Ele não necessariamente está exigindo uma regra aí que essa ação vai acontecer no futuro. Não, é um verbo retórico. Será que é necessário isso? Eu sei que não é necessário, mas eu faço essa pergunta usando o verbo ser no futuro, só para mostrar uma dúvida que eu tenho. E também é muito mais usado na linguagem coloquial, do dia a dia. Mas é interessante o questionamento. Até agora nunca parei para pensar nisso. Primeira vez. E o TikTok faz a gente pensar. É, olha só. Vamos pro próximo? Nossa, eu sofri muito com essa daqui. Como a resposta, vocês começam com um verbo e depois que vocês falam não, então a pessoa se empolga e para depois perceber que na verdade a resposta era não. Mãe, posso sair? Pode não. Tem pão, moço? Tem não. Por que não fala logo não? Não tem. Não pode. Não. Não, você tem que se iludir primeiro. É verdade, mas não acontece no Brasil inteiro. É mais regional, no interior, mais no Nordeste, no Norte. Quando você vai negar uma ação, você primeiro coloca o verbo, em seguida o advérbio negativo, não. Tem não. Você vai pra festa? Vou não. No Nordeste mesmo que a gente tem esse costume. No Sul é comum você responder não vou. Então essa ideia de colocar o verbo primeiro, depois o advérbio, é cultural. Se você for parar para pensar, o sim também acontece isso. Você pode fazer isso? Posso sim. Essa negativa vindo depois do verbo, ela segue o padrão da afirmativa. Você pode fazer isso? Posso sim. Mas é outro questionamento muito legal. Só que não acontece no Brasil inteiro, tá? Essa pessoa aqui, aparentemente, ela é estrangeira, né? É, ela é colombiana, parece. E ela deve ter tido contato com uma região do Brasil que tem esse costume de colocar o não depois do verbo, mas não é no Brasil inteiro, tá? Próximo. Ai, sempre quis falar isso, meu Deus. Assim, vamos supor que eu não fui à escola hoje. A pessoa me pergunta, você não foi à escola hoje? A resposta certa seria, não, eu não fui à escola hoje. Mas isso não tem o menor sentido, porque a gente estuda em lógica, em matemática, que menos e menos é mais. E simplesmente
menos e mais é menos. Mas aí a gente chega no português e menos é menos. Tipo, como assim? Tipo, a gente tinha que ser, deveria ser, sim, eu não fui à escola. Porque a pessoa já falou que eu não fui à escola. Então por que eu tenho que dizer não, eu não fui à escola? Não tem o menor sentido. Por isso que muita gente não entende matemática, porque o português está aí para nos baralhar. Não faz todo sentido, assim, o que ela falou, porque tem a vírgula ali para separar, né? Tem o não, vírgula, não fui à escola hoje, né? Se não, reforça, ele tá mais como reforço. Nesse caso, não há problema por conta da pontuação, né? A vírgula isola o primeiro não do segundo não, e é mais uma questão de reforço, né? Uma ênfase negativa, e não tem muito a ver com a matemática também, né? E tem outra questão que é o uso da dupla negação no português. Quando você oferece alguma coisa para alguém, a pessoa não aceita, normalmente a pessoa fala assim, eu não quero nada. Se você não quer nada, então você quer tudo, deu pra entender? Não, nada, não quer nada, então quer tudo. Bastaria dizer, quero nada, deu pra entender? Então esse não já é um costume da língua portuguesa, principalmente a brasileira, que é a dupla negação. E a gente aqui acaba se entendendo. Então a dupla negação, no caso do português brasileiro, virou mais uma armadilha aí para quem está estudando português, para quem é estrangeiro e aprende nosso idioma, né? É mais um problema para você enfrentar, a questão da dupla negação. Isso existe e a gente aqui acaba se entendendo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, é mais uma dupla negação. Se não tem problema nenhum, que normalmente as pessoas falariam no popular, a norma culta exigiria não tem problema algum. Aí já elimina uma dupla negação aqui, né? Para seguir a norma padrão seria não tem problema algum. Mas a indicação é evite passar por essas zonas de dupla negação quando está escrevendo um texto aí, uma redação, uma coisa mais formal, tá? Chegou numa situação dessa de dupla negação, duas palavras negativas que estão ali se complementando, é bom você evitar para não cair nessa armadilha de novo, porque se o contexto exige linguagem formal, você pode perder pontos por causa disso também. Na língua portuguesa existe 4 porquê. Porquê separado, porquê junto, porquê sem acento, porquê com acento. O Brasil começou errado quando inventaram tudo isso de porquê. Eu resolveria com um porquê. Se tem acento é pergunta, se não tem não é pergunta, tá respondendo. O cara gosta de complicar a vida do pobre. Então, tava demorando para aparecer os porquês aqui, né? Existem 4 porquês diferentes no português. Eu, se tivesse esse poder todo, eu eliminaria 3, deixaria só um, mas eu não tenho esse poder. E não existe uma pessoa que tenha esse poder de eliminar, porque uma língua é feita de várias pessoas utilizando, falando essa língua, escrevendo, usando essa língua de várias formas. Então, essa situação acaba sendo daquelas que a gente tem que aceitar. E outra coisa que ele falou aí, não sei por que inventaram isso. Ninguém parou para inventar isso. É um resultado do uso da língua, né? Não existe uma pessoa que tenha autoridade para criar essas coisas na língua portuguesa. Não existiu, não existe, nunca vai existir. Quem manda na língua portuguesa são os usuários. Então, quem criou esses 4 porquês diferentes foram os usuários, foram os escritores, quem fala, quem escreve, quem ouve, todo mundo que tem o idioma português como o idioma materno. Então não tem como culpar uma pessoa e também não tem como pedir para alguém resolver isso e eliminar 3 porquês. Não tem jeito. A língua é como um ser vivo. Essa é uma das características que a gente só pode aceitar, estudar para não se confundir, mas ainda há esperança, né? Se todo mundo, não tô aqui pedindo para todo mundo fazer isso, mas se de uma forma natural os usuários começarem a usar só um porquê, de forma insistente mesmo, porque não entenderam os outros, não estudaram os outros, mas isso tem que acontecer de forma natural, né? De uma maneira que não dê para perceber nenhuma forçação. Se o usuário começa a ignorar os outros porquês e mantém só um forte, de acordo com o tempo, naturalmente os outros vão sumir. Isso acontece o tempo todo nas línguas do mundo inteiro. A questão dos porquês ainda tá aí viva, forte e não tem jeito, tem que estudar. Mas você acha que até hoje existe essa variação dos porquês por conta da leitura para ajudar o leitor a entonação da voz? Tem isso também, né? E uma outra coisa, a gente percebe que eles são necessários no português, assim como no inglês a gente já vê, é normal ele comparar os porquês portugueses com os porquês em inglês, né? Que são palavras diferentes, são totalmente diferentes, mas eles existem em inglês. Então são situações diferentes que exigem palavras
diferentes. Então aqui pra gente, o que aconteceu foi que a mesma palavra sofreu algumas alterações para representar a pergunta, resposta, substantivo. Então até esse ponto eu acho que é necessário. Os porquês são úteis para a questão da entonação, da pergunta e resposta, para saber identificar situações diferentes. Se acontecer de um porquê só existir e deixar os outros de lado, pode ter como consequência um monte de casos aí em que as pessoas vão interpretar de maneira errada os textos. Tá lendo uma coisa, mas na verdade quem escreveu quis dizer outra coisa. E aí já vai fazer falta os outros porquês. Só assunto doido aqui. Polêmico. Muito bem, gente, então esse foi o primeiro vídeo, né, dessa série de conteúdos do TikTok. Espero que vocês tenham gostado e deixa aí o seu gostei pra gente fazer a parte 2. Tem muito mais conteúdo de língua portuguesa pra gente ver no TikTok, analisar esses conteúdos, debater aqui. E a gente se vê então na parte 2, estudando português no TikTok. Até lá!